Olá, primeiro ano. Vamos lá, meus queridos, iniciar mais uma aula. Mais uma vez estamos aqui para essa aula. É, eu gostaria de pedir que vocês pegassem aí papel, né, caderno, caneta. As meninas peguem aqueles estojos que elas têm cheio de caneta colorida, bonita, né, para a gente iniciar essa aula, meus amores, né. Eu gostaria de começar com essa saudação Namastê, né. E aí você já sabe, nós vamos estudar sobre Índia e China, mas nós vamos nesse momento nos ater mais especificamente à Índia, né? Nós já passamos aí pela pré-história, né? Nós já vimos como surgem as sociedades, né? Posteriormente, né? Após uma evolução, um momento de evolução dessas sociedades, né? Nós fomos aí para as grandes civilizações, né? Já passamos aí pela Mesopotâmia, a região entre rios, né? Lembrando que essa civilização, a Índia, foi uma grande civilização também, é uma grande civilização, né? A gente fala oi porque o período que nós vamos estudar, ele, né, remota a um passado aí bem distante, né, de nós, tá, meus amores? Sem esquecer daquela habilidade que eu sempre falo. É chato, né? Tudo bem, mas é necessário, né, que vocês compreendam esses processos sociais, né, como resultado de posicionamento diante de diferentes possibilidades. É importante que vocês leiam, compreendam, tenham essa percepção do passado, tá? Beleza, meus queridos? Então vamos lá começar pela geografia da Índia, desse local. É uma geografia, ela tá aí situada, né, é uma grande península, né, ou seja, ela está cercada pelos três lados e não como ilha, né, a ilha toda cercada de água, né, uma península, ela tem um lado que ela não é cercado, né, ela fica ao sul da cordilheira do Himalaia, limita-se a oeste com o Mar da Arábia, a leste com o Golfo e ao sul com o Oceano Índico. Geralmente essas posições geográficas caem em Enem. Tem uma população de 1,6 bilhão de habitantes, né? Povoando aí os rios, povoado pelos rios Nilo, desculpa, tô eu lá na Mesopotâmia, ó, foi mal, galera. Pelos rios Ganges e o Indo, tá, galerinha? A cidade sagrada é Varanasi, a maior cidade é Bombaim, tá? Os monges é uma figura importante nessa sociedade, né? Eles são considerados homens santos. Como vocês podem ver, não é só o catolicismo que tem monge, né? A Índia também tem monges, tá? O governo é o Raja Sabha, a forma de governar é o Lok Sabha, tá bom? Sobre a Índia, o que é que nós podemos dizer sobre essa grande civilização, tá? Ela tá lá no Oriente, mas também é uma grande civilização, né? Nós tivemos aqui incas, maias, astecas, né? Os tupis, os índios tupis, né? Já tivemos nessa região aí, pela Mesopotâmia, tá? As duas principais religiões são o budismo e hinduísmo, tá? Lembrando que essas religiões deles elas estão muito atreladas à filosofia, à questão da filosofia, né? Foram sociedades que contribuíram de forma significativa, né? Eles já tinham aí descobertas na astronomia, a matemática, o zero, tá? A medicina, a mais antiga do mundo, tá? É a medicina da Índia. Para o mundo moderno, legou técnicas, né, inclusive dentro da medicina, como a acupuntura, né? Quem não conhece a acupuntura, você pode até não ter feito, mas você conhece alguém ou que já fez, de alguma forma você já teve um contato. Inventaram a pólvora, e foi importante aí para os conflitos armados, né, para as guerras. A porcelana, a seda, a bússola, ela é muito importante, foi muito importante, né, dentro do contexto das grandes navegações, né, entre outras contribuições, né, conforme nós podemos observar aqui, eles têm essa cultura também da questão de manter o corpo sempre saudável, sempre bem. A civilização do Vale do Indo a Índia, né, a famosa Índia, é um país multicultural, pessoal, lembrando aqui que o país atualmente, nem sempre foi assim, mas atualmente é um país que sofre, né, com intensas desigualdades sociais, né, com problemas sociais, conflitos aí relacionados ao campo econômico, né, a má distribuição de renda, né, um dos fatores para esses problemas crônicos que existem na Índia. Lembrando que não é só ela, né, nós aqui na América, no Brasil, passamos por essas problemáticas também, tá? A região que hoje corresponde ao território indiano e do Paquistão é habitada desde o Paleolítico, o Neolítico. Eles passaram também por esse processo, né, que as civilizações vai passar, inclusive aqui na América,
Por volta de 2.800 anos antes de Cristo, né, em torno desses rios, ela vai florescer a famosa civilização Harappa. Ok, crianças, até aí. Eu já adianto que não existe uma defasagem, uma lacuna, né, para estudar esses povos, né, de tempos tão remotos, né, pois existe uma escassez de fonte. Nós já estudamos sobre fonte, né, as nossas primeiras aulas nós já vimos, né, a importância das fontes na construção dos estudos, né, na reconstituição desse passado, né. Então essa população ela sofre, né, com essa escassez de fonte, mas é importante que o que se tem, né, nós já podemos perceber como ela é uma civilização desenvolvida, né, igual aí Incas, Maias, Astecas, né, nesse aspecto. Ele tinha um desenvolvimento, desenvolveram cidades admiráveis, muito bem planejadas, cidades, né, que já contavam com uma rede de esgoto, banheiro, piscina. A gente pode perceber que essas piscinas eram públicas, tá, conforme em Roma tinha as piscinas, nessas civilizações já tinha o banheiro. Lembrando, pessoal, que para os padrões da época, isso aqui é um avanço tecnológico, arquitetônico, muito bem elaborado. Por quê? Porque as civilizações antigas, elas, por exemplo, a questão do banheiro, né? Eu vou salientar aqui a questão do banheiro. Não se tinha esse costume, né? Geralmente as necessidades fisiológicas elas eram feitas ali dentro de casa, quando ali já estava, digamos assim, complicado de se viver, se transportava, se fazia outro cômodo, outra casa, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber esse elemento, o banheiro, né? Pra gente perceber o grau de desenvolvimento desses povos da Índia, tá? Eles possuíam também um artesanato refinado, aí, baseado no ouro, na prata, no marfim. Comercializavam com terras distantes, né? Desde o Golfo, né? Que era próximo a eles, até a Ásia Central e a Mesopotâmia. Aliás, eles coexistiam aí, né, a civilização egípcia com essa civilização, né, os faraós aí dessa mesma época, tá? Expandiu-se por toda uma área que equivalia com extensão do tamanho da Europa Ocidental, tá? A arqueologia revelou essa presença, né, também de outras cidades, né, junto com que se desenvolveu, né, nesse período, nessa região, né, tá? Então eles partilhavam da mesma tradição cultural, trocas comerciais e etc. Tá? Também foi encontrada a presença da cultura arapense fora do vale, né, fora do vale dos rios, né, como por exemplo em montanhas no Afeganistão, distante 800 quilômetros, tá, né, pessoal? Mostrando aí essas migrações ou até mesmo essas trocas, provando mais uma vez, né, essa intensa troca, esse comércio. Aliás, o comércio ele sempre foi um importante elemento unificador, né? A gente pode perceber que ele esteve presente, né, desde as mais remotas civilizações, né, essa questão do comércio. Claro que o comércio ele vai passar por processos, né, e aí nós vamos ter mudanças e permanência dentro desse processo do comércio, a forma de se comercializar, né. A escrita arapense, a hieroglifa, tem aí no material de vocês, e eu acrescentei mais essa, sânscrito, tá? Infelizmente não é decifrada, por conta disso não se pode conhecer muito, inclusive sobre o declínio dessas culturas, né? Data-se de 1900 a 1300, né? Anterior a Cristo. É outro enigma, mas existem duas possíveis hipóteses para o desaparecimento dessas civilizações. Que uma é a invasão de povos, né, de povos estrangeiros, né, os indo-europeus, os famosos arianos, que é aquela galerinha lá que o Hitler disse que é a raça pura e ele quer purificar a Alemanha. Pois bem, é esse mesmo aí, esse povo aí, ele estava presente também na Europa. Outra hipótese são mudanças climáticas, tá? Possivelmente ocorreu aí uma mudança climática, né, seca, gerou uma crise econômica, política e se extinguiu. Aí tem-se uma tendência a acreditar mais nessa, digamos assim, que essa teoria aqui seja a mais provável por conta do avanço tecnológico que nós temos, fruto, né, da revolução aí industrial inglesa, né, até chegar na tecnologia de ponta, nos famosos satélites, né, que mapeiam essa cidade, e é possível se realizar esses estudos, né. Esses satélites mostram onde houveram rios, seca, chuva, esses ritmos cíclicos da natureza. Até aí tudo bem, galera? Alguma pergunta? Ah, tá, muito bem, então vamos lá.
Eu trouxe essa foto para a gente ter contato assim, visual, né? Para a gente perceber como eles eram diferentes. Aí são deuses, né? Da Índia, para a gente perceber como é diferente, né? Da nossa ideia religiosa, da nossa ideia de matriz religiosa, né? Podemos também pensar aqui no período védico, né? Também vai barrar nessa questão da falta de documento para a gente estudar sobre esse período, né? O védico e o brahmanismo, tá? Mas os vestígios arqueológicos, o pouco que se tem, né, foi possível estudar sobre essa cultura que recebe o nome aí de védica, né? Então a teoria que se tem, né, que houve uma imigração, né, desses povos arianos, foram levas sucessivas, né, que saem aí da Europa, né, vai principalmente aí da Rússia aí por volta de 1500 a.C., né? Essas sociedades eles são pastoris, né, se estabelecem na região do Vale do Indo, tá? São nômades a priori, tá certo? E vai se desenvolvendo aí. Elas têm uma tecnologia, já dominavam a tecnologia de guerra, né? Então eles já tinham o carro de 2 rodas, armas, né, de bronze, tinha o arco e flecha. Então acredita-se que isso, né, essa tecnologia militar já permitiu, né, a penetração deles nessa região, né? Com certeza, mais uma vez aí derrotando possíveis nativos da região, né? Lembrando que sempre as civilizações elas são marcadas por esses conflitos. Sempre alguém vai chegando, ocupando, né, subjugando, tornando o outro escravo, né? Então é bem comum, é característico de todas as civilizações. Eram sedentários, né? Inicialmente eram pequenos reinos, mas vão se expandindo, conquistando território aí, né, no vale do rio Ganges, né, na cordilheira do Himalaia aí. Então é mais ou menos nessa região dentro desse contexto. E o brahmanismo, né? O brahmanismo está muito presente, né, na cultura védica, tá? Eles eram povos politeístas, marcados pelo brahmanismo, né? Dizem-se que o ritual era da seguinte maneira, né? O sacerdote brahmane, ele senta, faz uma fogueira, né? Coloca alguns elementos como manjares, bebida, né? O fogo sagrado, aí ele consome a soma, né, faz sacrifício, oferece sacrifícios de animais, né, oferece esses manjares ao Deus, né, e todo esse ato, toda essa ritualística, a gente pode perceber que era bastante ritualística, é uma cultura bem ritualística, o brahmanismo, né. Tem alguns vídeos no YouTube, né, vocês podem acessar aí no YouTube e ver alguns vídeos, tá. Somente a elite sacerdotal daquela sociedade poderia falar dos segredos, do simbolismo dessa religião. Somente essa elite iria passando essa religião para outros sacerdotes, né? O ritual era um privilégio, né, do sacerdote brahmane, tá? Os hinos enfatizavam principalmente o confronto violento, né, entre os arianos e essas populações nativas da região. Adiante, né? Não tem como falar da sociedade indiana sem falar da questão das castas. Lembrando que a casta, o conceito de casta, ele não está presente apenas na sociedade indiana, né? Outras sociedades implementam esse sistema de castas. Agora, verdade seja dita, com relação à população indiana, essa casta ela é muito mais marcada, ela é muito mais intensa, ela é muito mais... as pessoas estão muito mais segregadas pela sua condição social, tá, pessoal? Então, por volta do século 6 aí, antes de Cristo, os brahmanes promoveram uma reforma social religiosa profunda dentro dessa sociedade. Houve aí um enrijecimento, um endurecimento, né, dos princípios morais, das questões morais, né, delimitando aí o papel de cada grupo social, ou seja, houve uma estratificação social. Tá? No sistema de casta indiano, infelizmente não tem como haver a mobilidade, né, de uma casta, ou de uma casta inferior para uma superior, ou de uma superior para uma inferior, tá? Poderia ser que ocorresse, né, não sei, mas assim, ela é marcada principalmente por isso, porque assim, nós vemos, por exemplo, na Idade Medieval, existia o sistema de casta, era uma sociedade estratificada e hierarquizada, né, mas poderia ser, né, que alguém conseguisse chegar a outra casta, né. Atualmente, por exemplo, se a gente pegar a nossa sociedade, ela é dividida em castas, não é? Tem a classe A, B e C, né? Então, assim, é possível que uma classe transite para outra,
né, atualmente. Por quê? Através do estudo, de alguma forma alguém se promover e ter essa ascensão social, né? O que não ocorria na Índia, né? Não ocorre na Índia essa situação, né? Então, se você, dentro desse sistema e desse contexto, pessoal, então se você nasce numa caixa superior, você vai morrer, até mesmo porque a questão religiosa, ela é muito marcante, né? Então, é uma questão religiosa, é um Deus que decidiu assim, né? Tem-se respeito e considera-se muito essas castas, tá? E dentro das castas, nós vamos ter aí, esse dever moral denomina-se de Dharma, né? O Dharma, eu trouxe como exemplo para a gente entender melhor o Sutra. Não tem como falar do Dharma sem falar do Sutra, né? O Sutra é o servo, né? Que ele tinha que ter uma conduta moral muito bem pensada, né? Na execução de tudo que ele faria. Por quê? Porque essa sua conduta moral lhe garantiria uma ascensão social, né? Quem sabe aí um dia, né? Em um determinado momento, eu que sou um servo, né? Eu pertenço à Sutra, quem sabe um dia eu não vou ser um brahmane, quem sabe um sacerdote. E tudo isso dependia de como eu ia executar a minha função, eu ia me estabelecer dentro desse movimento, tá bem? Para falar dessa questão das castas, né, ela está muito ligada à questão religiosa, né? A Purusha, tá? Segundo a tradição hindu, elas são criadas 4 varnas, né? Varnas aqui seriam as quatro castas, certo? Que começou a existir após o sacrifício de Purusha, tá? Então, assim, alguém sacrifica, tem uma história lá, né? Alguém cometeu aí um deicídio, matou um deus, né? Aí eu achei bem parecida, bem semelhante com a nossa cultura, né? A cultura ocidental, né, mostra também que houve também o assassinato de um deus. Jesus, ele era Deus, né? Ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus e ele foi assassinado aí, né? Então, daí essas varnas compõem o corpo do deus Purusha, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Tá aqui a foto do deus Purusha, tá certo? Então, assim, vamos lá. Primeiramente, nós tínhamos aí no topo, né, na cabeça, que seria a cabeça do deus Purusha, é daí que surgem dos lábios dele, que surgem os sacerdotes e os mestres da erudição sacral, né? As chátrias, né, que são os braços fortes, daí surgiram os guerreiros, que formavam a aristocracia militar. Abaixo deles estariam os vaixás, né, que surgem das pernas do deus, que são aí mais os artesãos, comerciantes, camponeses, tá? Os sutras, que seriam os pés, né? Aí vai estar os servos, né? Responsável aí pela execução de alguns serviços, tá? E por fim, abaixo dos pés estariam os párias, né, que são os marginalizados dessa sociedade, os ditos miseráveis, né, que não tinham qualquer privilégio, não podiam ler o Veda, que era o livro sagrado deles, eles não podiam banhar-se no Ganges, porque o Ganges, ele tem um papel muito importante dentro dessa sociedade, né, ele tem uma simbologia, ele é acompanhado do símbolo da purificação. As pessoas se banham no Ganges para adquirir purificação, né, para se purificar o seu interior, para se contactar aí com o seu Deus, né? Então o Ganges cumpre esse papel dentro dessa sociedade, tá? Meus amores, aqui mais uma vez, né, pra gente perceber, tem vários braços, né, ó. Cada um segura um elemento, né, bem interessante, várias cabeças, como é diferente da nossa cultura, né? Aqui é um esquema que eu trouxe para ficar mais fácil da gente compreender, tá? Como essa sociedade era dividida, né, a partir dessa simbologia aí do Deus, tá? As castas e a religião hindu. Elas estavam muito associadas a alguns preceitos religiosos, né, as castas, né? Diferente, por exemplo, do cristianismo e do hinduísmo, aqui é só para a gente perceber, né, como, para além da nossa cultura, quão ricas são outras culturas, outras religiões, né, e nem são mais importantes nem menos importantes que a nossa, né. Para eles, essas religiões, né, orientais, elas são muito marcadas por essa questão, eles não acreditam muito nessa questão de céu, de inferno, né, os católicos, por exemplo, né, além de ter o céu e o inferno, ainda tem um purgatório, que é um estado intermediário, né. O contrário, eles têm uma crença num ciclo, né, que vai se renovando através da encarnação, parecido com o espiritismo, né. Tem o karma, que seria atos, né, os atos morais praticados por esses indivíduos em vidas passadas, que influenciaria o seu futuro, né.
E dependendo do comportamento deles, né, eles poderiam aí passando por esse ciclo de reencarnação, quem sabe um dia se libertar, né, atingir aí o grau máximo e se libertar desse ciclo, tá certo? Houve fortes reações, né, contra essa estratificação dentro da Índia, né, desde o início sempre houve. Eu gostaria de salientar aqui o seguinte, gente, não só a Índia, mas nós podemos pensar que as grandes religiões do mundo, né, e sociedades do mundo, né, na sua origem, elas tiveram revoluções culturais, né, sempre contra um sistema estabelecido, né, de uma sociedade enrijecida, hierarquizada, estagnada no tempo, né. Então, toda grande história, toda grande civilização, toda grande religião aqui, né, nós estamos falando de religião, ele tem esse passado, né, por exemplo, nós podemos citar aqui no cristianismo, né, que está mais próximo de nós, né, o cristianismo, ele tem uma história, né, de morte, né, uma história, digamos assim, escabrosa também, né, por exemplo, nós podemos citar a Inquisição, né, tanto o cristianismo católico quanto o cristianismo protestante se utiliza desse mecanismo, né, para se promover enquanto instituição, né? Lembrando, pessoal, que as igrejas, as grandes religiões, elas estão postas como instituição. A gente tem que pensar nelas também como instituição, tá? Um outro movimento que vai ser uma reação contra essa sociedade de casta é a yoga, né? Que é um conjunto de técnicas mentais e corporais, né? Tem como finalidade aí atingir o samadhi, que é o mais alto grau aí elevado de concentração, até chegar na união dos cosmos, tá? Por que é considerado uma resistência? Porque ela é pensada para que qualquer pessoa, independente da sua classe social, possa praticar a yoga, tá certo? Então, por isso que é considerado como uma resistência, tá? Temos também o budismo, que é uma filosofia de vida, né? Também é uma filosofia de vida, tá? O seu fundador aí é o Siddhartha Gautama, é o Buda, o famoso Buda. A gente também encontra algumas semelhanças na história de Buda com o cristianismo, e aqui eu vou indicar para vocês, lá no YouTube só vocês colocar lá a origem de Buda, que vai aparecer um documentário, é muito interessante, né? A gente pode perceber que ele é anterior a Cristo, né? Nasceu aí no século 6 a.C., ele era denominado um príncipe, assim como Jesus também era o príncipe, né? Só que diferente, ele nasce, né? Ele é um príncipe de nascimento, nasce numa família rica, e a sua família, para proteger ele do mundo, da maldade, da velhice, do sofrimento, cria ele num castelo, né? Tenta de todas as formas fazer com que ele não tenha contato com o sofrimento humano. Mas um belo dia ele foge, né? E ele se encontra com essa realidade, essa dura realidade do seu povo, e ele entra aí no estado de meditação, né, e ele chega no mais alto grau, por isso que ele é iluminado. Buda não é um deus, tá, pessoal? Às vezes é um pouco equivocado, as pessoas pensam que o budismo existe também um lado religioso, né, ela tanto é uma filosofia de vida como pode ser uma religião, tá, mas eles não têm deus, né, por exemplo, como nós temos, né, o nosso Deus, né, todo poderoso, né, Javé, não é dessa forma, tá. Buda, ele é um ser iluminado, ele não é Deus, tá. Enfim, ele vai aí ser apresentado no templo, né? Tá vendo? Jesus também foi apresentado no templo. Quando Jesus é apresentado, tem uma profecia sobre ele e sua mãe Maria. Da mesma forma, Buda recebe uma profecia, né? Vai profetizar que ele será grande, né? Será um poderoso rei no sentido espiritual, e ajudará a humanidade a se libertar do seu sofrimento e dos seus algozes humanos. Outra é o jainismo. O jainismo, ele está presente, né? Ele não é uma religião grande, digamos assim, né? Mas ela está presente atualmente para além da Índia, nos Estados Unidos, existem templos, e na Europa, tá? Eu não encontrei, né, referências dessa religião no Brasil, tá? Também ela coexistia junto com o budismo aí, e também condenava essa sociedade de casta, né? Ela nasceu aí às margens do rio Ganges, tá? Eles ensinavam, né, a preocupação dele, o ensino dele é que o universo é eterno e ele não possui um criador, embora existam alguns deuses, tá? Beleza, pessoal? Podemos ir adiante. Eu trouxe essas imagens, né? Como o nosso tempo ele é curto, não dá pra gente se estender, mas eu trouxe essas imagens sobre o Ganges pra gente finalizar esse momento, né? Eu gosto sempre de mostrar eu gosto de mostrar os dois lados, né? Então, assim, o Ganges, ele tem
essa ligação, o povo indiano tem essa ligação com o Ganges, ele tem um significado muito especial dentro da religião, né? Aí que a nascente do Ganges é linda, é maravilhoso o local, mas quando ele vai passar por essas sociedades, né, dentro da Índia, né, isso não é porque o povo seja má, meu povo, vamos entender essa sociedade, é uma sociedade que sofre de um descaso social muito grande, né, por parte aí de quem governa, tá? Infelizmente, quando o Ganges chega aí, ele vai se tornar um rio impuro, cheio de impurezas, a poluição, né? Muitos corpos boiando no rio, porque quem não tem condições de fazer aquela cremação, aquele velório, né? Eles são jogados dentro do rio por eles acreditar que esse rio vai levar essa alma aí para um lugar superior, né? E as pessoas se banham, né, de forma indiscriminada no rio, né? Dizem aqui que os Beatles esteve por lá, né? Os Beatles estiveram lá, né? Dizem que eles também se banharam aí nas águas do Ganges, tá? Foi mais uma provocação, esse último slide, para vocês terem interesse, procurar ver mais sobre essa civilização, tá? Eu quero agradecer pela oportunidade, até o nosso próximo encontro, né? Que é a origem da civilização chinesa, tá? Correção não temos, porque foi uma pesquisa e eu sei que vocês fizeram, tá? Sobre a atividade, postei lá na plataforma, tá? Acho que já tem algumas, né, que a gente, sobre a China já, mas eu postei que é para vocês quiserem ir pesquisando, já ir fazendo, podem, tá? E não perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano, só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Eu quis trazer uma Mahatma Gandhi para dentro da Índia, né, que ele não tá presente nesse momento, mas ele é uma pessoa importante, é um militante, né, da Índia moderna. Ele lutou muito para que a Índia se libertasse do domínio britânico, né? Então ele é um ser humano extraordinário, iluminado. Se vocês tiverem interesse, podem procurar no YouTube, tá? Fiquem com Deus, até nossa próxima aula. Não esqueça, questões de Enem, o Enem tá aí, tá, pessoal? Qualquer coisa é só me chamar. Beijinho, beijinho.